Boa noite. Tenho que registrar com muito ânimo, muito otimismo, muita confiança, muita segurança. Uma boa noite às consciências intra- e extrafísicas, assistentes, né? Mas também as amparadoras. Lembrando que estamos transmitindo pelos aplicativos Zoom, ao vivo, e YouTube, né? Ainda gravação, como o Face e o Instagram. O tema sugerido por inspiração para este dia 26 de junho de 2023 é evolução consciencial, evolução da consciência. Sempre, não podemos deixar isso de lado. É o nosso foco, ininterruptamente. Por isso que hoje nós estamos trazendo semanalmente uma sequência, né, lógica, coerente, com o processo evolutivo consciencial. Então, hoje vamos continuar nesta linha e falar dos ganhos evolutivos. Lembrando que abertismo é autoexposição cósmica. Você se abre para o cosmos, quando você se abre para o universo, para as linhas do conhecimento, para o conhecer mais e também melhor e de forma mais profunda, esse abertismo, por si só, faz uma autoexposição. Para quem e para onde? Para todos no universo. Portanto, para o cosmos. Você já possui e emprega portas abertas, braços abertos, sorrisos abertos no seu interrelacionamento, na sua convivência? Qual a relação do abertismo consciencial com a assistencialidade pessoal, grupal, mútua? Por que isso? Porque uma coisa está ligada à outra. Faremos uma abordagem pelo paradigma consciencial, sobre o qual já falamos aqui. O que interessa mais na evolução pessoal? É a pessoa pensar no outro, né? No próximo, no semelhante, na humanidade? É o que deve mais interessar a cada um de nós. Ok? Sejam bem-vindos e vou já adiantar a bibliografia básica para esse nosso estudo de hoje. Fizemos esta pesquisa nas transcrições de conversas proferidas, né, ou validadas por Valdo Vieira, em tertúlias gravadas em vídeo. Valdo Vieira foi o fundador, o criador das neurociências, conscienciologia e projeciologia, né, que trata da consciência de forma integral. Um projeto particular de teletertuliana portuguesa, né, que não é vinculado às instituições conscienciocêntricas da conscienciologia, mas é um belo trabalho, dedicou muito tempo para fazer essa pesquisa, trouxe, em resumo, por tópicos, então é um material riquíssimo. E nós aqui estamos reproduzindo, né, interpretando, divulgando, porque achamos que é o que há de mais profundo e mais amplo nesse nosso processo evolutivo, nesse nosso processo consciencial. Ok? Pois bem, a convivência como realidade interdimensional, física e extrafísica, nos mostra que onde há consciências intrafísicas, coexistem consciências extrafísicas. Portanto, nunca estamos sozinhos.
Não adianta dizer se sentir só, porque não se está. A diferença é como eu estou me sentindo ao achar que estou sozinho. Estou de bem com a vida? Estou tendo, ou sendo, ou sentindo um bem-estar? Se assim tiver, estará acompanhado de consciências mais evoluídas, né, afinizadas com o processo do se estar bem. Se eu estiver de mal com a vida, comigo, com todos, tristes, com ressentimentos, mágoa, ódio, com um sentimento negativo, o que acontece? As minhas companhias extrafísicas serão proporcionais, porque estarão afinizadas com o meu processo, com o meu estado de ser. Então, a escolha sempre será nossa. Não devemos culpar ninguém. O ideal, obviamente, é essa relação ser sempre entre consciências lúcidas, dispostas a evoluir. Assim, que lucidez você já alcançou sobre essa realidade? Ou ainda isso tudo está obscuro para você? Então, está na hora de despertar, né, para quê? Para colher mais informações de uma realidade que está ao nosso redor. Não adianta não querer ver uma realidade que está sempre se colocando à nossa disposição para que a gente se aperfeiçoe, tenha mais conhecimentos e melhore o nosso processo evolutivo. Bom, vamos desenvolver, então, o princípio embasador da consciência. Olha, no universo da evolução consciencial, é sempre inteligente considerar o princípio embasador da autoconsciencialidade, né, da consciência em si, de nós mesmos. Inexiste ganho evolutivo desconsiderando as outras consciências. Então, aqui, nós vamos começar com algumas perguntinhas, tá? A primeira, entre os princípios que conhecemos e entre aqueles que nem conhecemos, qual é o que interessa mais? Dá para se ter já uma noção? Alguém já pensou sobre isso? Bom, o que chama mais a atenção é a pessoa pensar no outro, é pensar no próximo, no semelhante, na humanidade. É o princípio do humanitarismo, o processo da megafraternidade. Uma pessoa tem que ter consciência humanitária. É a pessoa ter lucidez a respeito de suas companhias evolutivas. Com quem eu estou convivendo? Essa convivência evolutiva me dá base para cada vez mais eu seguir em frente, caminhar, enfrentando as dificuldades do dia a dia. Ok? Pois bem, como seriam esses ganhos evolutivos? Então, resumindo, ganho evolutivo, podemos destacar dois por enquanto, tá? Seria o ganho evolutivo conclusivo e o ganho evolutivo acrescentador. Apenas para a gente ter uma noção de como é um ganho evolutivo. Então, o ganho evolutivo conclusivo é igual à publicação de uma obra escrita libertária, ou seja, a obra-prima pessoal. E o ganho evolutivo acrescentador é igual à concepção plena ou completa
da sua programação existencial pessoal, da tarefa que cada um de nós tem para executar nesta existência e em cada existência. Então, uma coisa é uma tarefa conclusiva e a outra coisa, que é acrescentadora, é concluir aquilo para o qual veio fazer aqui. Ela é mais geral, mais completa, enquanto a conclusiva, ela é parte desse todo. Então, explicando melhor, de forma bem mais objetiva. No ganho evolutivo conclusivo, né, a pessoa conclui o trabalho dela. Sempre. Conclui cada parte, em cada dia, em cada período. No ganho evolutivo acrescentador, ela alcança a completude existencial. Esta completude é maior e é que interessa mais. É a conquista do todo, que se consegue pela conquista das partes. Então, para alcançar o complexo, né, que a gente chama assim, o completismo existencial, você tem que estar bem com a sua família nuclear. Um é conclusivo só, não acrescenta nada. O outro, além de ser conclusivo, acrescenta, e acrescenta muito. Agora, você acha que toda a programação existencial de vida, né, da pessoa é só ganho conclusivo? Como foi essa pessoa com os parentes e com os colegas de profissão? Ou com os componentes de seu grupo kármico? Ela se saiu bem com isso? Pois bem, isso tudo é assistência que se faz. No ganho evolutivo acrescentador, tudo o que fazemos faz parte de um todo ainda por fazer. Vocês acham que a nossa vida é apenas a execução de uma parte, isoladamente? Então, o completismo existencial é o conjunto das partes executadas dentro da programação existencial pessoal. Imaginem só, né, o quanto a gente faz para perdoar, para abençoar, para compreender, para tolerar, para conceder. Isso tudo está dentro da programação existencial de cada um de nós. O ganho evolutivo conclusivo é, como já foi explicado, né, a obra-prima da pessoa. Mas ela tinha que cuidar da família e fazer assistência. Isso não significa permanecer eternamente na família ou no grupo familiar se esse grupo não progride, não avança. Mas mesmo ao sair, cuidar, prestar assistência. É bom separar as coisas. Se ela ainda não cuidou, ela não acrescentou nada e nem alcançou, né, o completismo existencial. Por quê? Porque fez e faz parte de sua vida. Não importa se está junto ou separado, perto ou distante, mas a assistência tem que ser feita. É bom lembrarmos disso. Só o livro é uma das partes. Então, é preciso fazer assistência conjuntamente durante a vida inteira. Caso contrário, não haverá completismo existencial, ou seja, a conclusão de sua programação existencial, de sua tarefa, de sua missão, enquanto aqui. E uma mensagem por frase que estamos trazendo neste slide é: a alegria é a canção do ganho. O choro é a lamúria da perda. Sempre embaixo tem de onde foi tirada a mensagem.
Podemos perguntar: existe ganho evolutivo que não seja acrescentador? Bom, uma pessoa que perdeu uma coisa e a recupera é um ganho, mas não é acrescentador. Antes, sim, é que houve o ganho. Agora, houve a reposição do ganho. Então, é um ganho repositor. Aí podemos fazer também a seguinte pergunta, tá? Aqui já está direto, mas eu vou fazer como pergunta. A recuperação é um ganho que não acrescenta? E aí, já dá para tirar uma dedução? É apenas uma recuperação. Não acrescenta, porque já acrescentou. Ok? Então, uma pessoa que recuperou algo, ganhou o quê? Não ganhou nada, né? Porque já existiu o ganho. Houve a recuperação apenas daquele ganho, que em algum momento conseguiu obter. Imaginemos perder um relógio, uma joia. Para conseguir esse relógio, essa joia, se teve todo um trabalho. Houve um mérito. Houve um ganho. Comprei, consegui, estou com ele. Aí eu perco, né? O relógio ou a joia. Ué, em algum momento eu encontro. Então, eu recuperei. Não acrescentou nada. Eu recuperei o objeto cujo ganho eu já obtive quando da primeira vez consegui. Ok? Então, o fato é que já se ganhou na primeira vez. Na segunda, apenas se recuperou. E se você perdeu, o erro foi seu. Tá bem? E agora, ganho evolutivo inconsciente, só para que a gente leve um pouquinho adiante. O que a gente pode trazer, já começando por uma pergunta? O ganho evolutivo inconsciente tem a ver com a evolução espontânea ou a evolução natural? Qual seria a pergunta? A resposta. O ganho evolutivo inconsciente, aqui, ó, é o ganho da pessoa que custa reconhecer que ela ganhou alguma coisa. É a pessoa que vê pequena uma condição que é imensa. Poderíamos trazer aqui várias explicações. Por exemplo, nós sabemos que existe uma realidade multidimensional. Convivemos com ela diuturnamente, mas muita gente acha que não. Ok? Só que convive e recebe ajuda. E também, às vezes, ajuda, dá assistência, se for um bom exemplo, se for um bom exemplarista. Então, é um ganho evolutivo inconsciente. Não sabe que existe, que está ganhando com isso. Recebe ajuda dos amparadores, recebe inspirações, intuições, facilidades no caminho, nem sabe, não vê, não presta atenção. Então, por exemplo, um outro, a projeção da consciência. Todos nós, como consciência que somos, nos projetamos. Uns aproveitam a projeção, a saída do corpo biológico, outros não. Então, a projeção da consciência é uma coisa imensa e o povo a vê como algo pequeno. Um outro exemplo, o estado vibracional, o trabalho com as energias, o circuito fechado, a exteriorização, a absorção de energia imanente, não é? Os trabalhos que se faz com as energias, o que eu quero que chegue ao outro por meio de meus pensamentos, eu penso, ideia, tenho um sentimento proporcional a essa ideia que eu criei e, de forma correlata e proporcional, saem as energias
na direção que eu desejar, que eu estiver enviando, ok? Mas muita gente nem pensa nisso. Então, o estado vibracional é uma coisa imensa, tem um valor enorme, mas o povo o vê como uma pulga, como uma formiga, algo pequenino demais. Então, o estado vibracional é um ganho evolutivo inavaliável. Quando se presta atenção a isso, ou se reconhece isso, os ganhos são valiosíssimos, quer dizer, outros ganhos são valiosíssimos. Não tem preço, mas o povo não dá valor. Então, a natureza humana ainda precisa sofrer para dar valor. Há muitas coisas que formam uma realidade valiosíssima, mas que não é percebido. Ou coisas essas que não são percebidas, ou realidade essa que não é percebida. É a nossa condição de bicho. A gente vive reclamando de dor, de sofrimento, né? E das condições negativas da própria vida. Mas a gente mesmo se vicia com isso. A gente mesmo se acostuma com o que há de pior e não procura ter forças para sair do lamaçal, muitas vezes criado por nós mesmos. Então, a busca natural dos ganhos evolutivos. Que perguntinha poderíamos fazer sobre este item? A busca dos ganhos evolutivos é da própria evolução? Sim, podemos dizer que sim. Por exemplo, você tem que procurar ser feliz ao seu modo, porque a sua felicidade pode ser diferente da minha. É muito natural que procuremos esse objetivo no dia a dia. Isso faz parte da natureza humana. A vida humana permite isso e não é ilícito. A conscienciologia, para ser justo aqui, vem mostrar que isso é uma necessidade e que é inteligente, é importante, é lucrativo do ponto de vista evolutivo e é construtivo consciencialmente. Quando nós melhoramos, sentindo-nos, né, felizes, evidentemente, vamos mais e vamos melhor ajudar a todos os outros, em qualquer situação. Ok? E aqui está a frase que trouxemos. Agora vem uma palavra-chave para continuar dessa linha do raciocínio, felicidade. A busca da felicidade é um pré-requisito da vida? Que tal? Cada um de nós veio ao mundo para ser feliz. Ninguém veio para ser infeliz. Todos viemos para ter a felicidade. Vamos colocar ainda nesta condição. Ninguém veio aqui para sofrer, ok? E sim para desempenhar uma missão, uma tarefa, executar uma programação existencial que, se realmente enfrentado, por mais que tenha nessa caminhada de sabores, só tem por falta de compreensão. Mas não é para sofrer, é para enfrentar sabendo que precisa executar aquela tarefa. Então, como fica o caso de uma pessoa que tem um nível alto de interprisão grupo kármica? Dá para raciocinar sobre isso? Então, veja, na hora em que ela começa a se libertar, né, do seu grupo karma, surge de si uma gratificação extraordinária que supera todas as deficiências dela. Se a intenção é boa, tá, ela já começa a melhorar no seu momento evolutivo. Até os mega assediadores, eles dá pesada mesmo, ele não deixa passar nada, está ali
como se diz, atazanando, tá bom? Apenas para reforçar o termo, tá? Porque não é... Na prática, você pode até se beneficiar disso quando tem essa compreensão e trabalha com eles, né? Então, até eles, quando resolvem melhorar, melhoram em 2 ou 3 dias no nosso tempo cronológico, tá? Por quê? Porque sentem-se uma outra pessoa. Então, você pode examinar isso com a pessoa que fuma há 40 anos e de uma hora para outra deixa de fumar, tá? Quando ela começa a se desintoxicar, começa a ver que está melhor. A elaboração do pensamento fica mais clara. A vida para ela se torna mais leve paulatinamente, né? Com o tempo. Porque está deixando para trás um fardo, um vício. Agora, esse sentido de felicidade, né, é ou não é um processo de bem-estar? Não é a palavra felicidade que se deve usar. Aí nós já estamos avançando para um raciocínio mais amplo, mais profundo, ok? Então, é mais assertiva a expressão composta, bem-estar, no lugar de felicidade, tão usada, né? Porque felicidade, no fundo, se nós formos analisar como ela é empregada, né? E depois comparar com o processo de bem-estar, a gente vê a diferença. Porque a palavra felicidade é uma palavra guarda-chuva. Difícil porque cada um pensa de um jeito. E a felicidade, para mim, é diferente da felicidade do outro, e do outro, e do outro, e do outro. Nós devemos procurar sempre o bem-estar na vida. Não devemos reclamar de nada, mas alcançar esse estágio de bem-estar. O nome que o povo gosta de colocar ao bem-estar é conforto, né? Mas não significa o ter, mas sim o ser de bem, o estar de bem, o sentir-se bem, com ou sem conforto. Tem quem mora debaixo do viaduto e está de bem, que aceita aquela realidade. Tem quem mora em um palácio e está de mal, e vive de mal. Quem não lembra da história da princesa Diana, né? Todo aquele conforto de um palácio, né? Em convivência com os magnatas, vivia infeliz. Tem livro dela, né? Falando sobre isso. Converso com uma pessoa de rua, são todas, tá? Mas eu já conversei. Elas não estão nem aí para o consumo, para o conforto. Ali é a vida delas, é a casa, é a morada, é o estilo. Cantam, brincam e vivem, e aceitam viver como estão. Estão em um bem-estar pessoal. Pronto, para ela é suficiente. E agora, qual é o limite desse bem-estar e do ganho evolutivo? Bom, é a hora em que o conforto não se transforma no requinte, na ostentação, né? Porque a fortuna ostentatória é totalmente baratrosférica. Não precisamos ostentar o que temos. Ok? Por isso que aí há o limite. Você pode ter tudo, não precisa ostentar. Não é proibido ter o que você pode ter. Mas não precisa estar esnobando. É aí onde está o limite, em busca do equilíbrio. Ok? Até para não ferir o estado de ser de tantos outros que não conseguem alcançar o que você conseguiu e nem sonham em chegar a esse ponto. Aí vem a inveja, a perseguição, né? E as fofoquinhas, ok? Então, para o sentir-se bem,
Relembremos o que já se falava antes do Sócrates. Sentir-se bem é ser uma consciência tranquila. Isso é o melhor bem-estar alcançado. E lá dizia: conheça a você mesmo e seja uma consciência tranquila. Sua vida torna-se organizada, seu modo de pensar, de sentir, de agir, que são os três componentes do pensene, pensamento. Então, pensene, pen, ideia, né? Como conhecemos pensamento na linha convencional, mas com essa ideia, ou esse pensamento em si do pen, vem um sentimento, vem uma emoção proporcional àquilo que veio como ideia, ao mesmo tempo. E quando se sente aquilo que imaginou, né, e que se tem como ideia, se proporciona automaticamente uma energia equivalente. Então, os três itens, tá? Os três componentes do pensene, ou do pensamento: ideia, sentimento, energia. Bom, o grupo também tem o seu ganho evolutivo, o grupo kármico, né? O grupo karma, vamos colocar o grupo karma tem o seu ganho evolutivo? É 1 por 1, tá? Com um percentual específico, por sinal. Ninguém é igual. Aí vem o princípio do exemplarismo pessoal. Seja um exemplo do que deseja alcançar, seja um exemplo do que deseja que os outros alcancem. Seja um exemplo positivo que faça os outros se guiarem por você ou terem você uma alavanca para as suas reciclagens pessoais. Resgate na baratosfera. Aí aqui a gente pode fazer a pergunta básica: é um ganho evolutivo conseguir tirar uma pessoa da baratosfera? Imagine você, nós estamos fazendo essa pergunta com relação à extrafisicalidade, né? O ambiente conhecido por baratosfera, onde uma consciência, ao dessomar, ao morrer aqui, né? Descartar seu corpo físico, biológico, continua com vida, né? Com outro veículo de manifestação da consciência, e, por causa de seus erros, suas imaturidades, para consigo e para com os outros, vai para esse ambiente bem atrasado, bem denso, né? Que conhecemos por baratosfera. Aí diz: há um ganho evolutivo, conseguir tirar alguém dali. Quando é que esse alguém sai dali? Quando, depois de tanto sofrimento ali, resolve pedir socorro, se arrepender do que fez, reconhecer as barbáries que praticou. Então, sim, alguém tira dali. Mas antes de chegar a esse ponto, tá bom? Vamos falar o seguinte: alguém que vive numa comunidade muito pesada em nossa cidade, em nosso município, mas nota que está incomodado em viver ali. E ao sair de sua comunidade ali em algum momento, né, por estar interprisionado, né, ninguém deixando sair, não teve liberdade nenhuma, e está sendo sufocado, pede socorro a alguém de um outro grupo ou de uma outra comunidade do município para lá, ir para lá e morar, conviver. E alguma família, né, aceita receber essa pessoa e dar novas condições. Olha aqui uma condição que eu fiz física, intrafisicamente e extrafisicamente, tá? Se a pergunta é um ganho evolutivo ou não é um ganho? Aí a gente faz o seguinte: todos disseram, é um ganho evolutivo, não é? Pois é, mas depende. Depende. Por quê? Porque às vezes foi você mesmo que a colocou lá. Pô, se foi você que a colocou lá, então não tem ganho nenhum.
você está apenas recompondo o processo da interprisão. Então, a maioria dos resgates feitos, né, essa maioria é composta por mulheres que fazem os resgates, né? São aquelas mulheres ex-mães, tá? Estou já falando do extrafísico. São aquelas mulheres ex-mães, ou seja, que foram mães quando aqui estavam, ok? E aqui eu posso trazer o seguinte, no livro espírita Libertação, né, de André Luiz, tem um Gregório, e o Gregório é insensível. Quem leu vai lembrar dessa passagem. Depois vem a mãe dele e mexe em sua sensibilidade. Olha, está lá na baratosfera. Uma insensibilidade incrível, não quer nem saber de nada, não sabe nem que existe outra coisa. Tem a mãe dele e começa a mexer na sensibilidade dele. Então, a maternagem é muito assistencial nesses pontos mais avançados e ajuda muito. Ok? Mensagem deste slide é: não se iluda, o seu bem-estar não depende só de você. Nunca. Por quê? Porque nós convivemos fisicamente e extrafisicamente. Temos credores lá, temos credores aqui. Fizemos besteiras no passado? Mas também estamos fazendo ainda aqui. A pergunta é, estamos fazendo mais ou estamos fazendo menos besteiras? Cometendo mais imaturidades ou menos imaturidades? Estamos tendo interesse em sair da mesmice? Das mesmas barbaridades que cometíamos? Ou pretendemos continuar a fazer a mesma coisa? Aí está o X da questão. Bom, tem algo que está acontecendo que muitos nem tomam conhecimento, nem se interessam, não estão aí. Tem muita gente que não está nem aí para a política nacional, nem internacional, que vier, que venha, quanto mais para o que está acontecendo na extrafisicalidade, que chamamos, por conhecermos o trabalho que está sendo feito lá, de reurbanização extrafísica. Limpeza dos bolsões, né, onde aquelas consciências que estão nesses bolsões há muitos anos, décadas, né, centenas de anos, e não querem sair de lá, não querem mudar. Então, essas consciências são tiradas de lá para um ambiente de uma oportunidade de reeducação, de preparação para uma ressoma, um renascimento, mas para aquelas que realmente não desejam, são retiradas para um planeta mais atrasado que a Terra. Ok? Aquelas que aceitam ter uma oportunidade, renascem e vêm para algumas comunidades em nosso planeta Terra, dentro do processo evolutivo. Mas isso aí é outro assunto. Vai depender do interesse de cada um em pesquisar isso aí. Mas é uma realidade. Então, a pergunta, a reurbanização é um ganho evolutivo grupal? O que é que nós poderíamos dizer sobre isso? Né? Nós aqui que estudamos, né? Nós aqui que pesquisamos e fazemos assistência, né? Pela tarefa do esclarecimento, né? Por várias formas. Tá? Esclarecemos a quem do esclarecimento precisa, às vezes com uma palavra, duas, com um discurso, né? Não importa. Além de outros procedimentos cosmoéticos, temos sim um ganho evolutivo grupal. Esses que estão nos assistindo aqui, deixando de fazer outras coisas, né? Para estar aqui ouvindo e participando desse conteúdo, desse conhecimento. Outros vão assistir por gravação, né? Pelo próprio Zoom, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face, e aos poucos, com mais conhecimento, tá?
vai obtendo lucidez, clareza. E com lucidez, essas pessoas vão ter condições de escolher melhor, discernir entre o que é mais evolutivo daquilo que não é mais evolutivo para o seu ponto, para o seu nível naquele momento. Então, a gente nunca antes conseguiu esse nível, porque não há nenhum tacão em cima de nós, como havia no passado pretérito. Antigamente era tudo na base do impositivo, do compulsório, do dogmático, né? Da coerção. Tá? Não há mais isso entre nós, né? E isso é o máximo. É muito bom. Então, nós temos mais liberdade de ser assistencial. Então, como é passar do determinismo para o livre-arbítrio? Ou seja, de uma interprisão para usar, né, com mais liberdade o livre-arbítrio. Ok? Vamos pensar nisso? Refletir sobre isso? Bom, o livre-arbítrio surge quando a pessoa começa a se emancipar. E para se emancipar, ela tem que ter feito a interassistencialidade, a assistência a todos aqueles com os quais convive. Tem que ter pensado nos outros. O que é melhor para os outros? Que não me deixe mal e que junto eu possa estar bem. Né? Aquilo que para ela era coerção, deixa de ser. Então, a dor deve ser uma coisa mais ou menos secundária. Já teve gente, e a gente pode colocar os pensadores há muitos séculos, que já falava, uma pessoa bem equilibrada, mesmo sob ter tortura, supera a dor. É uma questão de priorizar o seu bem-estar. Estando em equilíbrio. Isso depende de vários fatores, ok? Então, reflitam bem. Um monte de gente escreveu sobre isso já. Procurarem pesquisar isso aí, muitas linhas falam sobre essa colocação. A pessoa, quando consegue um nível de equilíbrio, né, acima da média, mesmo sob ter tortura, ela supera a dor que está vindo, ou que poderia, que está sentindo, mas que, na realidade, ela tira de letra. Para ser assim, usar palavras mais comuns, tá? Outra perguntinha. Existe uma coerção necessária positiva? Olha, se cada um tiver o seu equilíbrio pessoal maior, mais profundo, mais avançado, o tempo todo, né, aquela consciência equilibrada, então os problemas começam a ser resolvidos. Se enfrentam os problemas sem sofrimento, porque sabe que não está sozinho. E que, se está em equilíbrio, vai perceber os sinais, chamamos de sinalética, diversos, em qualquer lugar, porque está focado na solução daquele problema. Não sofre e consegue mais facilmente a solução para o problema que está enfrentando. Diferente daquele que não tem essa compreensão e não foca na solução, só no problema. Fica tenso, né, preocupado, sofrendo, cego, surdo, mudo. Como é que pode sair do seu lamaçal?
O direito funciona na base da coerção? Não. E não, e não, e não. Não funciona na base da coerção. Coerção. Isso é para aqueles que são marginais. Aí sim, aí está a diferença. Então, para pessoas normais como nós, não funciona na base da coerção, mas em função da lógica, da racionalidade, né, do discernimento pessoal. Por quê? Porque com a compreensão, você não comete os deslizes que sem a compreensão se comete. Então, você anda na linha, você respeita a ética vigente. E se algo dessa ética não está condizente com o seu padrão, com o seu nível, você procura aqueles que podem fazer a modificação, né, que cheguem ao ponto de modificar. Você não se rebela, porque senão vai sofrer, sim, as consequências da rebeldia. Isso é lucidez. Ok? Mensagem. A moderação é o alicerce do bem-estar. Ok? Vamos para as considerações finais. E aqui a gente vai falar de reeducação evolutiva. E qual seria a pergunta? Eu sempre acho que no esclarecimento de um assunto fica melhor com perguntas e respostas, né? Então, é possível um exemplo, tá? Vamos colocar assim, que a gente possa dar sobre reeducação evolutiva? O que nós trouxemos aqui? Depois da gente ver vários exemplos, tá? A gente escolheu esse. A reeducação evolutiva mais séria que nós tentamos incentivar aqui é sobre a pessoa não ter mais raiva. Olha que coisa, hein? É fácil ou difícil? Impossível, não é? Você coloque no seu laptop, tá? Deste minuto em diante, nunca mais eu vou ter raiva de nada. E principalmente de ninguém. Então, como explicar a questão da raiva? Né? Como fator de reeducação evolutiva. Olha, o que nós poderíamos dizer? Registre sua intenção em um papel. Assine e date. Eu, fulano de tal dos Anzós, a partir deste momento, não vou ter mais raiva de ninguém e de nada. E assine embaixo. Eu leio todo dia. Agora, como explicar a questão da raiva? O que a gente pode falar? A raiva, a ojeriza, ou geriza também, o ódio contra alguém, né? O pensamento negativo de assediador contra alguém, o desejar, por exemplo, doença, acidente ou morte de alguém. A gente até deplora, lastima, mas nem isso deve ser feito. Devemos jogar energia positiva e abençoar a todos e a tudo. Finalmente, nenhuma ignorância traz bem-estar, alegria ou felicidade. Saiamos da ignorância e só vamos sair com o esclarecimento, o estudo, a pesquisa, começando pela autopesquisa, pesquisa de si mesmo. Conheça seus pontos fortes e seus pontos fracos. E também veja quais são os pontos que faltam para o desenvolvimento
do seu processo evolutivo. Aí sim, a ignorância vai ficar para trás. E sem a ignorância, alcançaremos bem-estar, alegria ou, vamos usar a mesma palavra, felicidade. Ok. Referência bibliográfica, já falei no início, mas foi tirado dentro da Conscienciologia, que tem muitos artigos, muitos livros, muita matéria, muita gente trabalhando aí, pesquisando, estudando, transformando o pesquisado em artigos, em verbetes, em livros, tá? Mas do Valdo Vieira, no curso de longo curso, correspondente ao debate diário de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. E também o Léxico de Ortopensatas, volume 2, que eu faço questão de trazer a cada estudo, porque é riquíssimo. Tem lá a essência do pensamento de forma bem objetiva. Portanto, aprofunde-se nas autopesquisas cada vez mais. E daí, por justiça, só nos resta a gratidão. Gratidão às consciências intrafísicas e às consciências extrafísicas que nos assistiram e nos ampararam e amparam e vão continuar a nos amparar. Muito grato, boa noite e até terça-feira.